Olá pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui e hoje vamos falar de um assunto muito importante que os pacientes necessitam desse conhecimento. Que tem muitos pacientes que fazem cirurgia de catarata e melhoram a visão. Um paciente, por exemplo, com 70 anos faz a catarata, melhora a visão e ele fica enxergando como se tivesse 12 anos, um adolescente. E por que alguns pacientes fazem a cirurgia de catarata com o mesmo profissional, o mesmo médico, os mesmos aparelhos e não melhora a visão? O paciente refere, doutor, não melhorou nada a visão depois da cirurgia de catarata. Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Fique até o final, que é um vídeo que explica completo por que isso acontece. Tá? Se inscreva no canal, ajude a gente a proliferar essas informações, né, que é muito bom para toda a população. Muitos pacientes tiram dúvidas comigo nas mensagens ou até no próprio vídeo, sem precisar até ir em outro oftalmologista, tá bom? Então vamos lá, a cirurgia de catarata, deixa eu até pegar um olho aqui, ó. Esse aqui é um olhinho, né, fictício, e essa parte da frente daqui é a córnea, ó. É como se fosse o vidrinho do relógio, né? A gente chama de córnea. A parte colorida lá do olho é como se fosse os ponteirinhos do relógio aqui, essa parte colorida do olho. E a parte de trás do olho, aqui de trás, é como se fosse a máquina do relógio, é como se fosse o chip dele lá dentro, né? E no meio disso tudo, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, abrindo assim. No meio disso tudo, ó, aqui atrás é a retina. E no meio disso tudo, isso aqui é o vítreo, que é o líquido dentro do olho, gelatinoso. Aí eu vou tirar aqui o líquido dentro do olho. E a catarata nada mais é do que essa lente que fica aqui, ó. Tem a córnea, né, que eu expliquei para vocês. A íris é como se fosse o ponteiro e atrás tem a catarata aqui. No caso aqui é um cristalino, transparente, né? Mas quando a gente envelhece, vira catarata. Então o paciente para de ver porque fica opaco essa parte aqui. Então aqui onde entra a luz, a catarata é bem no centro, nessa pupila, na menina dos olhos. Então o que o médico faz? Ele retira a catarata, que é isso aqui, e ele coloca uma lente artificial aqui no meio, tá? Coloca uma lente artificial aqui. Então ele colocou essa lente artificial aqui, então essa parte aqui voltou a ficar transparente. Então, doutor, eu fiz essa cirurgia, eu vi que no dia lá um monte de gente ficou satisfeito, ficou enxergando. E por que que a minha eu não fiquei enxergando, eu não melhorou? Tem vários motivos que pode ter acontecido isso. E um deles, a cirurgia de catarata basicamente é só a retirada desse cristalino e colocação da lente. Se você tiver algum problema na córnea, nessa parte da frente aqui, aí você vai ter que fazer uma nova cirurgia para melhorar a visão, que é trocar essa parte da frente e fazer um transplante de córnea. Então, por que eu fiz a cirurgia de catarata e não melhorou? Mas também você tem uma cicatriz na córnea aqui na frente, que só a catarata não vai melhorar. Provavelmente seu médico vai pedir depois uma cirurgia de transplante de córnea, tá? Pacientes também que deixam a catarata ficar muito velha, você vai no médico, o médico pede a cirurgia para você não faz. Aí você vai outro ano, ele pede, você não faz. Você vai em 5 anos, não faz. Tem paciente que fica com catarata mais de 10 anos no olho. Quando vai fazer a cirurgia de catarata, pode a córnea, devido a ela estar muito grande dentro do olho, a córnea não aguentar. E essa córnea ela se torna opacificada. Então também é um paciente que não melhora nas pós-operatórias de cirurgia de catarata e vai precisar de um transplante de córnea. Então
vai ser feita a cirurgia de catarata e depois um transplante. Também pode ser feito as duas no mesmo tempo, entendeu? Então, então por que eu não melhorei? Um dos motivos é esse. Se você tiver uma doença na córnea, você não vai ficar 100% depois da cirurgia de catarata. Por que alguns pacientes ficam 100%, eles ficam vendo igual adolescente? Porque ele só tem a catarata, o resto do olho é tudo perfeito. Então, tirando a catarata, volta à perfeição, né? Como também eu dou o exemplo do relógio. Se você tem a catarata, que é mais ou menos nos ponteirozinhos, você trocou o ponteiro do relógio e o relógio voltou a funcionar normal, mas o vidro do relógio está todo arranhado, você não vai enxergar tão bem o ponteiro. Então, é mais ou menos essa analogia que a gente faz. Se você tirar a catarata aqui de dentro, mas a sua córnea já está toda danificada, você teve úlcera de córnea, você teve herpes zoster na parte do olho e da pele, você teve herpes na córnea, você teve úlcera bacteriana devido à lente de contato, você teve vários problemas na córnea, não vai ficar 100% a cirurgia, porque o cirurgião está fazendo a catarata. Deixa eu dar outra comparação. Você quebrou a perna e o cirurgião fez a cirurgia da sua perna. Mas você tinha uma doença também no quadril. Então a sua perna que estava quebrada, o cirurgião colou, fez a cirurgia. Mas você vai continuar sentindo dor no quadril, porque você tinha outro problema. Além da perna, tinha um problema no quadril. Então é isso que ocorre. Às vezes tem pacientes que fazem a catarata, mas tem outros problemas no olho. Ou ele tem problema na córnea, ou ele tem problema na retina, que é no fundo do olho, esses vasinhos aqui. Às vezes tem paciente que tem glaucoma na retina. Doutor, mas pode operar com glaucoma? Pode operar, mas desde que esteja controlado. E tudo que você já perdeu de visão do glaucoma não se recupera, infelizmente. A da catarata recupera, mas se você tiver uma doença prévia de glaucoma, não recupera, né? Outra doença gravíssima, que tem vários pacientes que fazem cirurgia e não melhoram com a cirurgia de catarata. Às vezes o paciente fica até pensando assim, será que minha catarata foi retirada mesmo porque não melhorou minha visão? É o problema dos pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos são pacientes que têm a retina, o fundo do olho, com a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é uma doença que dá na retina, no fundo do olho. Então, o paciente com retinopatia diabética pode operar, tem que avaliar com os exames pré-operatórios. Se a retina estiver tudo controlada, a glicemia estiver controlada, ele vai poder operar, porque você também não vai o paciente diabético não pode operar, tem que cegar todo mundo de catarata. Não faz sentido, né? Então, controlando a doença, pode operar também, paciente com retinopatia diabética. Mas a gente explica que os pacientes com retinopatia diabética não vão ter a mesma visão de um paciente que é super saudável, não tem diabetes, não tem nada. Então, você não pode fazer essa comparação. Se você tem diabetes, se você tem o chamado pré-diabetes, que fica oscilando, o seu resultado da cirurgia não será igual do que um paciente que é um atleta, ou um paciente que tem a glicemia perfeita, que não tem outros problemas na retina, só tem um problema da catarata. Então, pacientes diabéticos, às vezes, tem hemorragia no fundo do olho, tem acúmulo de gordura no fundo do olho, que a gente chama de exudatos, né? Tem hemorragias pequenas, grandes, pode ter descolamento de retina. Então, é como se você fizesse... vou dar um exemplo aqui. O relógio deu problema. Aí o relógio no ponteiro, o ponteiro deu problema. Aí você trocou o ponteiro. Mas o chip dele, a parte de trás, comparando com a retina, tá toda estragada. Você pode trocar o ponteiro que for, que o relógio não vai funcionar, porque o chip dele, a placa dele tá estragada. Então, se a retina, que é o nosso chip,
ela está estragada, ela está com um problema, mesmo você tirando a catarata, não melhora. Aí você me pergunta, doutor, então por que fez a cirurgia de catarata se não vai melhorar? Se minha retina, o chip tá com um problema, tá com alteração devido ao diabetes? Porque se o cirurgião de catarata não tirar a catarata, com o tempo a catarata aumenta devido à idade. Então ela fica tão grande no olho que ela entope uns canaizinhos aqui do lado, aqui, e aí começa a aumentar a pressão e dá uma complicação que chama glaucoma facomórfico, que é o glaucoma devido ao paciente não ter operado a catarata no tempo. Então, aí o paciente começa a ter crises de glaucoma, ele já não tinha visão, aí ele não operou a catarata devido a ele ter problemas na retina. Aí ele não procurou o médico, não valia a pena porque minha retina está estragada, então para que eu vou operar a catarata? Mas o médico indica a cirurgia porque senão dá esse glaucoma facomórfico. Esse glaucoma facomórfico, ele dá um glaucoma agudo, que o paciente sente dor 10 vezes maior do que a dor de dente. Então você imagina, se você já teve dor de dente, você sabe como é ruim. Então você imagina aquela dor 10 vezes maior, só que no olho. O paciente não consegue nem dormir. Então esse é o motivo que os médicos indicam cirurgia, mesmo em pacientes que têm a probabilidade de melhorar pouco. Porque ele tá cuidando do paciente, tudo bem, sua visão não vai melhorar muito, porque você tem problema na córnea, tem problema na retina, tem problema em várias estruturas do olho, mas a cirurgia é para evitar um glaucoma agudo futuro, que chama glaucoma facomórfico. É o glaucoma devido ao paciente não ter operado a catarata. Então tem pacientes que passam 10 anos com catarata, 15. Se sobreviver todo esse tempo, pode esperar que, infelizmente, vai dar esse glaucoma agudo e você, além de ficar sem visão, vai ficar com dor, muita dor. Então, a gente opera pacientes até de mais de 90 anos. É um pouco difícil de convencer os pacientes, que às vezes está numa idade muito avançada, os familiares também. Porém, é importante devido a isso, porque quando ocorre isso, o glaucoma agudo, é muito triste, porque o paciente, além de sem visão, fica com muita dor. Tá bom, pessoal? Mas resumindo, para o vídeo não ficar muito longo, se você tem a catarata e o médico tira a catarata e seu olho geral tá perfeito, pode saber que você vai ver perfeito. Se você tem a catarata, mas tem um probleminha na córnea, depois tem que tratar esse problema. Se for um problema grave, tem que tirar a córnea, trocar, fazer um transplante. Se você tem catarata, mas tem um problema na retina, saiba que não vai ficar igual aos pacientes que têm uma retina perfeita. Então, se você é diabético e tem problema na retina, pode fazer a cirurgia de catarata depois de tudo estabilizado, depois de tudo tratado direitinho, pode fazer, mas saiba que sua visão não vai ficar igual do paciente que tem um olho totalmente saudável. Então é isso que tem que colocar na cabeça. Se você tem um relógio que a tela está toda arranhada e você troca os ponteiros, você vai continuar sem ver direito, porque a tela está arranhada, a córnea está arranhada. Se você tem um relógio que a córnea, que essa tela, ela está arranhada, você troca a tela, mas o chip aqui atrás está todo danificado, você também não vai ter um relógio bom, porque o chip atrás está danificado, então não adianta trocar. Então, se você, em todas as cirurgias é assim, se você tem um problema na córnea, fez um transplante e seu olho é todo normal, vai ficar perfeito, você vai ver. Agora, se você tem um problema na córnea, fez o transplante, mas também tem um problema na retina, não vai ficar bom, né? Então, se você faz a cirurgia de catarata e se você só tem a catarata, ótimo. A maioria dos pacientes são assim. A gente chega, opera muita gente, às vezes opera bastante pessoas, assim, umas 30, 40 pessoas, e aí
de 40 pessoas, 37 ficam vendo bem. Por que essas 3 não viram bem depois da cirurgia? Se o médico for o mesmo, o aparelho for o mesmo, os insumos que a gente usa for o mesmo, as lentes que colocaram dentro do olho foi a mesma, é devido a esse detalhe, que provavelmente ele tem outras alterações no olho, na córnea, na retina, que fizeram com que ele não tenha visão 100%. Mas volto a mencionar, mas por que então pediu a cirurgia, doutor? Porque se deixar a catarata dentro do olho, num futuro próximo, você vai ficar com a catarata, vai ficar sem visão e vai ficar com dor. Então, é uma dor que você não dorme. Então, o médico faz nos pacientes para evitar que ele tenha esse glaucoma agudo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, vou fazer outros vídeos sobre isso. É um assunto bem importante, um assunto que muitos pacientes ficam tristes porque fizeram a cirurgia. Minha cirurgia não deu certo. Se não viu depois da cirurgia, o que eu indico para vocês? Vamos investigar. Investigue por que não melhorou. Às vezes é o grau do óculos, colocando um óculos já melhora. Às vezes é um problema simples, que às vezes só colocando um óculos depois da cirurgia melhora. Ou pode ser um problema mais grave. Aí eu indico fazer exames posteriores também. Igual faz antes da cirurgia, eu indico também fazer exames depois da cirurgia. Né? Antes da cirurgia a gente pede biometria A, ultrassom, retinografia. Então, se você fez a cirurgia e não ficou tão boa, então aconselho a pedir ao seu médico de confiança aí na sua cidade que peça novos exames para ver por que não ficou bom. E também passe o óculos 30 dias depois da cirurgia para ver se melhora com óculos. Tá bom? Um grande abraço a todos.